equilibrado. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético, Atlético e Goiás, clássico goiano, Fortaleza e Ceará, mais um clássico, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo, Atlético e Flamengo são os jogos das oitavas. Qual o mais equilibrado? Fala, nossa, esse não dá para prever, e o mais desequilibrado? O mais equilibrado para mim é Atlético Mineiro e Flamengo. Fortaleza e Ceará para mim. Não consigo dizer, são vários. Escolhe um, ué. São Paulo, mais equilibrado? É, que é impossível apontar um favorito, impossível. É difícil, cara. Acho que Fortaleza e Ceará. Eu estou com Fortaleza e Ceará também, por tudo que tem acontecido, né? Entre Fortaleza e Ceará nos últimos tempos. Fluminense e Cruzeiro também. Na Copa do Brasil do ano passado, e o Fortaleza eliminou o Ceará, mas nos últimos confrontos do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem ganhado quase todos. Acho que os últimos 4 último, jogos... inclusive, goleou. 4-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. No primeiro turno também tinha ganhado, 1-0, e ganhou esse ano. Nos últimos 4 jogos entre os dois pelo Brasileiro, o Ceará tem 3 vitórias, se não me engano. Mas o Fortaleza eliminou o Ceará na Copa do Brasil do ano passado e ganhou os últimos 4 campeonatos estaduais. E o mais desequilibrado? Não tem. Cara, eu também não consegui enxergar um mais desequilibrado. Acho que é Atlético e Bahia. O Bahia venceu os últimos 3 jogos contra o Atlético. Não, mas acho que hoje, pela bola que estão jogando hoje... Acho que não tem. Hoje. Quer ver, para mim, hoje, o que está desequilibrado? Hoje, dia... Que dia é hoje? Dia 7, né? Em junho, Flamengo e Atlético. Eu acho que a gente pode apontar alguns favoritos. Aliás, tem algumas coisas saborosas. Mas não dá, assim, né? Que Flamengo vai jogar contra o Atlético? Quem vai ser o técnico? É por isso que eu coloquei esse confronto como um confronto equilibrado. Hoje... Não, mas aí que eu vejo o desequilíbrio. Porque o Flamengo que a gente imagina é um, o que está acontecendo é outro. É outro. Mas eu acho que esse Flamengo é circunstancial. Mas é impossível prever para onde esse time vai caminhar. Exato. Não dá. Ele pode melhorar. É imprevisível, Mas o Galo é melhor hoje. Isso não muito. Não muito, você acha? Não para colocar um 70-30, por exemplo. Não, mas sei lá, 60-40? Acho que não também. Eu colocaria 60-40 hoje. 55-45. As oscilações... Eu acho que eu acho que os mandos de campo vão fazer muita diferença. Quem está na direita fecha em casa. Exato. Então é o seguinte... Em São Paulo, traz uma outra... Então, São Paulo são clássicos, com torcida única. Então, são clássicos, mas nos últimos anos, os times... Tirando o Corinthians, que nesse ano não ganhou nenhum clássico ainda... Os times têm se revezado nessa questão das vitórias, né? Então, o São Paulo tem ganhado os clássicos em casa, o Palmeiras tem ganhado os clássicos na sua casa. O Corinthians, invariavelmente, ganha os clássicos na sua casa. Exceção feita esse ano. O Santos, idem. Eu sempre prefiro jogar o primeiro em casa. Se eu tivesse que escolher para o meu time, primeiro Eu também prefiro jogar o primeiro em casa. As oscilações, elas têm sido constantes nessa temporada, porque o calendário, ele realmente mexe demais com o desempenho. Então, assim, a gente fala bastante em desempenho, mas... ter hoje uma regularidade já é fundamental, né? Ser competitivo é fundamental. E eu acho que os times mais competitivos nesse momento são Palmeiras e Atlético Mineiro. Porque se eles não jogam um futebol exuberante, é impossível você jogar dando espetáculo sempre, eles pelo menos são competitivos o tempo inteiro. É muito difícil ganhar dessas equipes. Tem algumas coisas saborosas nos confrontos. Por exemplo, Corinthians e Santos vão jogar a primeira e depois já jogam pelo Brasileiro. Isso. E aí tem as Copas no meio, né, que vale para todos que estão na Libertadores e na Sul-Americana, porque haverá um espaçamento. Sim. Os times vão fazer o primeiro jogo, independente do resultado. Aí tem 2 semanas. 2 semanas para que esses times decidam seus futuros nas Copas. Né? E Fluminense e Cruzeiro não estão em Copas, América e Botafogo não estão e o Goiás não está. Né? Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras e Flamengo e Atlético Paranaense e Bahia também Atlético não, né? Mineiro. Bahia também não. Esses 3 confrontos acontecem na rodada anterior ao jogo de ida da Copa do Brasil. Que é uma coincidência, né? Sim. Você tem um São Paulo e Palmeiras pouco tempo depois da decisão do Paulistão. Os dois no Morumbi, né? Porque o do Campeonato Brasileiro é no Morumbi, numa segunda-feira. E aí no meio dessa mesma semana, deve ser quinta esse jogo provavelmente. Então eles jogam segunda e quinta no Morumbi. Aí o São Paulo joga as 2 partidas da Sul-Americana, o Palmeiras joga as 2 partidas da Libertadores. Com o Brasileiro no meio. Com o Campeonato Brasileiro no meio, outra rodada, e aí eles voltam a se encontrar na Copa do Brasil. Tem viagem, né? O Atlético e Bahia vão viajar bastante, entre outros jogos. Né? Quem mais?
Acho que só, né? Fortaleza e Ceará tem as viagens das Copas, né? O Ceará vai a La Paz jogar contra o The Strongest. Fortaleza vai a La Plata. Fortaleza vai a La Plata jogar contra o Estudiantes. Embora o confronto entre eles não tenha uma viagem, mas eles se deslocam, né? E são os times que mais se deslocam no Campeonato Brasileiro da Série A. E o São Paulo e o Palmeiras têm cenários muito parecidos, porque um vai enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai e o outro a Universidade Católica no Chile. Não são viagens desgastantes. O Palmeiras decide em casa, o São Paulo também. Foram melhores campanhas em relação aos adversários. Né? Tem um outro aspecto, né? Eu acho que esses confrontos, falando mais de São Paulo e Palmeiras, pelo peso desse jogo vai ter um impacto muito grande na escolha dos treinadores para os jogos das Copas. Eu acho que isso diz muito sobre vários times aí. Por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, mais o Flamengo. Por isso que eu estou falando, o Atlético tem um confronto, embora tenha uma viagem longa para Guayaquil, fácil. É o confronto favorito, mais né? simples, é aquele que tem um favoritismo destacado na Libertadores da América, né? E o Flamengo tem essa viagem para Ibagué, né? Que vai até Bogotá, depois pega um ônibus. 350 quilômetros. É muito longe. E é um adversário ruim, que venceu o próprio Tolima. Não, o Tolima é um adversário complicadíssimo. Esse Flamengo de hoje teria dificuldades para classificar contra o Tolima. Eu acho. Sim. Eu acho. Mas não dá para ter ideia de que o Flamengo é esse que vai jogar com o Atlético Mineiro. Porque nós estamos falando dia 22, correto? Então nós temos hoje dia 7, 15 dias. Sim. O futebol permite várias revoluções em 15 dias, né? Mas olhando o cenário hoje... Recuperação de jogadores machucados, o Palmeiras, por seleção, exemplo, um problema. O Arrascaeta está machucado, por exemplo. Jogadores que estão na seleção. O Palmeiras tem 3, 4 jogadores. Se esse confronto fosse, por exemplo, no final dessa semana, ou vamos pensar que o sorteio tivesse acontecido, sei lá, domingo para os jogos na quarta, o Palmeiras teria mais dificuldades por conta dos jogadores convocados. O Rafael Veiga, que nesse momento está machucado. Então, em 15 dias, todos esses problemas acabam se... Talvez o Veiga não esteja à disposição, né?